Olá pessoal, eu sou o Jefferson Barbosa e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de agosto. Então, o mês de agosto ele foi bastante produtivo em relação aos outros meses. Não consegui ler tanto quanto eu queria, mas eu consegui ler bastante, justamente porque eu não tinha aula, minha faculdade está de greve ainda, espero que termine logo, pois nós já estamos começando outubro e nem sinal das aulas, e depois vai ficar muito apertado, a gente só vai ter o intervalinho ali do Natal e do Ano Novo de folga, e depois é só aula e estudos. Mas enquanto isso, então, a gente está aproveitando para ler. Eu comecei o mês de agosto lendo livros de parceria com editoras. O primeiro foi Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. É um livro que já tem resenha no canal, no qual eu explico melhor a minha opinião sobre o livro. Mas, resumindo aqui para vocês, é um livro que não me agradou muito. Fiquei um pouco decepcionado com a condução da história e a maneira como ela é construída. Eu gosto muito do Neil Gaiman, já li outros 4 livros dele, Coraline, O Oceano no Fim do Caminho e 2 livros de contos e poemas, que são livros que eu amo muito. Então, quando eu li esse 5º livro, eu tinha certeza que eu ia amar. Não gostei tanto, mas isso não me faz detestar o autor ou não gostar mais, é simplesmente uma obra que você não gosta, porque eu não gostei tanto. Depois eu li outro livro de parceria com a Companhia das Letras agora, que é Um Holograma para o Rei, do David Eggers, e é um livro que me surpreendeu bastante. Eu fiquei interessado nesse livro porque vai sair um filme, já está em pós-produção, um filme com o Tom Hanks, e parece ser bastante interessante. A história ela tem aquele quê assim de que não vai contar muita coisa, um cara no meio do deserto para fazer a venda de um holograma para o rei da Arábia Saudita, e realmente a história não acontece muita coisa porque o cara fica esperando o rei nunca aparece, mas é nessas entrelinhas que o David Eggers ele usa para contar e nos apresentar histórias desse homem, o Alan Clay, que é um homem que está assim totalmente desgastado, e essa viagem vai fazer muita diferença para a vida dele. E realmente é um livro impressionante que me tocou muito e só me deixou mais curioso agora pro fim. Depois eu li o 2º livro de um autor que eu já tinha lido esse ano e que eu acho que eu demorei muito para ler o 2º livro. Eu li o Ensaio sobre a Cegueira em janeiro e foi uma leitura assim, foi um livro que me marcou muito, muito, muito. E agora eu li O Homem Duplicado, do José Saramago, e sério, é outra obra simplesmente sensacional. É um livro que já tem resenha gravada, mas vai sair só depois, porque agora o canal está um pouco atolado com esse especial de ficção científica, e tem muita resenha, muito vídeo para sair ainda. Então eu vou usar esses vídeos de resenhas para quando as aulas voltarem e o canal não ficar parado. Mas é uma história sensacional que vai contar a história desses 2 duplos, e essa história de duplos já foi muito abordada na literatura, mas aqui a forma como José Saramago conta a história, seja através do seu narrador ou da forma como ele escreve, deixa tudo diferente. E a forma como ele consegue abordar alguns temas e entender os personagens através da narrativa, nossa, é algo tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que só me faz querer ler outros livros do José Saramago logo. Depois eu li um livro de poemas fantástico, eu estou me apaixonando muito pelo Vinícius de Moraes, que foi o livro Poemas Esparsos, do Vinícius de Moraes, que é organizado pelo Elcanaã Ferraz, que inclusive é um poeta magnífico. Eu estou lendo um livro dele no momento, chama Escuta, que foi um lançamento da Companhia das Letras de alguns meses atrás. E sério, é um livro muito profundo. E ele soube escolher os livros aqui. Ele inclusive conta num dos textos que fazer essa coordenação desse livro foi como escrever um livro do Vinícius. Porque aqui ele juntou livros já que saíram em coletâneas, livros que poderiam não ter sido terminados, porque ele teve contato com algumas obras inéditas do Vinícius num acervo dele, que ele fez a pesquisa, e é bastante interessante, porque ele teve que selecionar quais os poemas que ele queria publicar ou não. Então é muito interessante, tem poemas aqui geniais, O Haver, Trópico de Câncer, e eu falo mais desse livro na resenha, que também está gravada, mas só sai daqui um tempinho. Depois aqui começa um pouco das leituras de ficção científica, para engrossar mais o nosso especial de ficção científica, porque se você não está sabendo, a gente está fazendo um especial de ficção científica, que já tem 12 vídeos, o especial, na qual a gente aborda diversos romances, histórias, a gente também vai falar sobre séries, e também alguns vídeos explicativos sobre a história da ficção científica, sobre as eras da ficção científica. Então eu espero que vocês estejam gostando. Se você não está sabendo, acompanhe, porque eu acho que está ficando muito legal, porque é um gênero que eu e a Juliana amamos. Então eu li Admirável Mundo Novo, que ainda não saiu o vídeo, mas vai sair daqui a algum tempo, e sério, é um livro que
sério, mexeu muito comigo. É outro daquele livro exemplar, que é um livro que vende mais do que a capa, sabe? É um livro lindo, a capa vende muito, mas o interior é muito mais bonito do que o exterior. É aquele livro que te surpreende a cada página virada, aquele livro que os personagens te surpreendem. É um livro que você vai encontrar algumas coisas que você não esperava encontrar, mas que te deixa muito mais animado com a leitura. O autor, ele conseguiu conduzir a história de uma maneira muito interessante, na qual ele aborda esse futuro onde a nossa reprodução deixa de ser vivípara para ser mecanizada, e ali você faz uma seleção específica da espécie, melhorando a espécie no sentido de dar para cada classe características especiais para o seu trabalho específico. E aí ele faz críticas ferrenhas ao nosso comodismo, ao nosso senso de liberdade, de felicidade, e sobre a nossa necessidade da tristeza, a nossa necessidade da falha, do desgosto e desses outros sentimentos que a gente quer retirar do nosso cotidiano. Mas o livro fala muito mais do que isso, e eu espero tentar abordar algum desses temas na vídeo resenha que sai em breve no nosso especial de ficção científica. Depois eu li um outro livro incrível de ficção científica, que não está aqui no momento, porque agora a Juliana está lendo, porque a gente vai fazer um vídeo junto sobre ele. Ele usa uma linguagem diferente, que é o Nedset, na qual ele mistura gírias com outros idiomas, e isso está tudo permeado no texto. A gente vai acompanhar a história do Alex, que é esse jovem super violento, mas é um jovem humano, apesar de ser totalmente selei e fazer o que ele quer. Mas ele é humano, e a gente vivencia esses acontecimentos com ele, pois ele narra a história com essa gíria e você fica meio preso ao texto. Mas com o decorrer da narrativa, você vai absorvendo essa linguagem. E mesmo não olhando no glossário, eu aconselho a você a não olhar no glossário, porque também é um desejo do autor, você vai se acostumando e você vai aprendendo alguns significados das palavras com o decorrer do texto, sem prejudicar a leitura. E o autor, ele te mostra dessa forma o quão ele pode controlar e em quão pouco tempo a sua mente é dominável, assim como a mente do Alex vai ser dominada no romance. É um livro sensacional. Essa edição da editora Aleph é incrível, tem materiais extras simplesmente sensacionais, e eu espero abordar em breve esses temas, juntamente com a Juliana, em mais um vídeo do nosso especial de ficção científica. Depois eu li outro livro de ficção científica, inclusive esse já tem resenha no canal. Na resenha eu falo que eu li a primeira parte do romance 2 vezes, porque eu achei que o problema era eu de não estar entendendo nada, mas realmente quando eu li a primeira parte do romance de novo, eu cheguei do ponto e vi que eu continuava não entendendo quase nada do que estava acontecendo no romance, e eu vi que o problema não era comigo. Muitas pessoas têm dificuldade de ler esse romance. É um romance muito, muito complicado. Me parece que o William Gibbons não está muito interessado com você, ele está se importando com a história. Eu acho que foi muito divertido o processo de escrita para ele, que ele esqueceu que alguém do outro lado ia querer também entrar na Matrix. E a gente está meio sem passaporte, sem meio de se conectar com essa história dele. Então eu falo mais, teço mais comentários sobre o livro e sobre essa edição belíssima. É um livro difícil, mas é um clássico da ficção científica. E depois eu li outro clássico da ficção científica, porém não tão conhecido, que é A Fábrica de Robôs, do Karel Čapek. É uma peça de teatro da década de 20, e é uma peça de teatro incrível, porque foi o primeiro livro a criar e utilizar o termo robô. E aqui a gente vai ver o mundo dominado por um regime totalitarista, mas este domínio não parte dos seres humanos, mas sim dos robôs sobre nós. E ele vai abordar alguns aspectos. Eu tenho críticas quanto a esse livro em relação a questões de gênero, mas é um livro interessante, é um livro que também te prende, que aborda também questões religiosas, assim como a maioria dos livros de ficção científica. Isso é interessante porque dá um debate muito legal e mesmo porque apresenta esses temas. Inclusive, Admirável Mundo Novo cita a Bíblia e inclusive dá uma indicação direta de imitação de Cristo. E por fim, eu li O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que também é uma peça de teatro de muitos séculos atrás, e é uma peça de teatro difícil de ler, porque essa tradução é incrível. Ela vem com o texto em poema, mas essas notas aqui te ajudam a compreender o texto de uma forma incrível. Porque o texto ele tem muitas referências que, infelizmente, se perderam com o tempo. Então a graça, algumas piadas, alguns significados acabaram ficando perdidos assim, no tempo, e a gente não consegue entender muito bem sem as notas. Mas é uma peça muito engraçada, uma peça cômica, mais uma peça polêmica também, porque aqui o judeu, no caso, quando ele chega lá para entrar ou na barca dos anjos ou na barca do diabo,
nem o diabo, que é o judeu, na barca dele, ele acaba indo pro inferno num puxadinho. É um livro polêmico, mas é um clássico que aborda questões interessantes e que também merece ser lido e sensacional. Então essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Espero que você tenha gostado. Se você já leu algum desses livros, deixa no comentário a sua opinião. Se você já leu outros livros desses autores e quer me indicar ou indicar qualquer outro livro de qualquer outro autor, estou aceitando indicações. Indicações são sempre bem-vindas. E eu não posso deixar de fazer um apelo para você assistir o nosso especial de ficção científica. Eu sei que muitas pessoas não leem esse gênero ou têm um certo receio de adentrar, mas sério, tem obras de ficção científica, e a maioria delas, e por isso eu gosto do gênero, elas conseguem abordar os nossos defeitos, os defeitos da nossa comunidade, de uma forma muito mais clara. Os nossos problemas ficam muito mais visíveis sob esse ponto de vista, e aí ele consegue se tornar um livro muito mais humano, muito mais dramático, muito mais do que uma aventurazinha no espaço, se é que você me entende. Então assista, dê uma chance pro gênero e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até mais.